Hoje eu quero me fixar apenas nos aspectos preliminares do livro do Apocalipse. Mas falar sobre o livro de Apocalipse, de modo correto, é necessário falar dentro daquilo que ele mesmo apresenta para nós, desses aspectos preliminares. Então, eu vou basear nossa aula de hoje, apenas destacando os aspectos preliminares, no capítulo 1, e talvez eu use o capítulo inteiro ou parte dele para tratar desses aspectos. Eu vou colocar aí na tela um esboço do que nós vamos conversar, e aí vocês podem, à medida que eu for apresentando e vocês forem percebendo aí pelo visual, vocês podem me interromper, fazer perguntas ou algum acréscimo ou alguma compreensão diferente que você já tinha. Você pode compartilhar conosco, isso só vai enriquecer o nosso encontro dessa noite, tá bom? Deixe-me colocar aí então para você. Aparece aí para vocês? Sim. Sim. Ok. Então vamos às considerações preliminares que vão nortear o nosso estudo e a nossa compreensão do livro do Apocalipse. Então, vamos pensar, a princípio, o tipo de literatura. Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que definir quando a gente lê um texto bíblico. Que tipo de literatura é essa? É prosa? É poesia? É profecia? É apocalíptica? Então, isso deve definir a forma como nós vamos interpretar o texto de modo correto. Então, o livro do Apocalipse, ele tem dois tipos de literatura presente nele, né, emaranhado nele. Então, ele é, a princípio, o Apocalipse, um termo grego apocalipsis, que é a revelação, que é revelar, mostrar, desvelar. Então, a partir daqui já dá para perceber que a razão do Apocalipse não é ser um livro misterioso. Se ele é revelação, se Apocalipse significa desvelar, tirar o véu, então ele não pode ser um livro complicado. Ele não pode ter sido escrito só para especialistas decifrá-los. Então, é necessário entender isso a princípio. Ele é uma literatura apocalíptica, revelação por meio de imagens simbólicas, portanto, não devem ser interpretados literalmente. É símbolo. A gente tem que descobrir o significado do símbolo. E o significado dos símbolos no livro do Apocalipse não é algo misterioso. O João, ele usa toda a estrutura bíblica. Então, se você pensar no símbolo e lembrar onde isso aparece na Bíblia como ilustração, você vai perceber o significado do símbolo. Então, ele não deve ser interpretado literalmente. Mas, ao mesmo tempo, o Apocalipse é uma literatura profética. O verso 1:3 fala sobre isso, né? Que é a profecia. Então, o Apocalipse é uma literatura apocalíptica enraizada em todo o Antigo Testamento, com muitas citações. As citações que o João faz do Antigo Testamento não são citações literais. Ele fala dessas partes do Antigo Testamento de uma forma que a gente sabe de que passagem ou de que evento ele está falando. O livro do Apocalipse, ele está enraizado no Antigo Testamento e ele segue o estilo profético do Antigo Testamento.
Por isso que para interpretar o Apocalipse, a gente precisa ter um conhecimento básico do Antigo Testamento. O João, ele se transporta para o Antigo Testamento, ele veste a roupa de um profeta do Antigo Testamento, ele relembra as profecias do Antigo Testamento e faz uma atualização dela. Aquilo que eu acabei de falar agora, né? Você vai lá, entende o que significou para o leitor original e depois você atualiza, depois você traz ela para o presente. É esse exercício que o João faz à medida que ele compõe o livro do Apocalipse. Segundo, o Apocalipse tem dupla autoria. O verso 1, parte B do livro, do capítulo 1, diz que Deus deu a Jesus e este revelou, né? Então, portanto, Deus e Jesus Cristo são os autores originais de todo o livro. Mas o escritor, com base aí na parte E do versículo 1, a parte A do verso 4, a parte A do verso 9, o escritor, quem registrou essa revelação foi o João. A gente tem que perguntar quem é o João mencionado nesses versículos. O João aí é muito debatido. Muitos autores rejeitam que seja o apóstolo João. Eles acham que João é um pseudônimo, ou seja, alguém que está escrevendo usando o nome de João. Se fosse assim, o livro do Apocalipse seria um pseudepígrafo, que é quando um autor escreve, mas ele usa o nome de um personagem famoso para dar validade ao que ele está compondo. Então, é difícil a gente pensar assim acerca do livro do Apocalipse, embora no período em que estavam sendo formado o Novo Testamento, o Apocalipse foi o último livro a ser aceito como canônico, exatamente por essas questões. Outros comentaristas estudiosos dizem que o João é um personagem real, mas não é o João o apóstolo. É um João que tinha autoridade em nível apostólico, mas que não era o apóstolo João. Isso parece interessante, mas não combina muito com a época e com o contexto em que a gente percebe localizado a composição do livro. Ah, quanto ao apóstolo João ser o autor do livro, não há nada que possa objetar a isso. Não há nada no livro que possa indicar algo que não, alguém que não seja o próprio apóstolo João que compôs o livro. Então, eu prefiro seguir aí a tradição que tem aceito o Apocalipse como tendo sido escrito pelo apóstolo João. Terceiro, qual é a época da composição do livro? Se o autor é mesmo o João, o apóstolo João, ele foi exilado na ilha de Patmos nos dias do imperador Trajano e recebeu essa revelação durante a dura perseguição aos cristãos nos dias do imperador Domiciano. Então, o Apocalipse, o livro, a revelação foi recebida e depois ela foi registrada ali por volta de 96 depois de Cristo. Essa é a data mais aceita, né, atualmente, o ano de 96, ou com alguma variação entre 90 e 96. Mas a 96 é uma data que tem tido a preferência de boa parte dos estudiosos do livro do Apocalipse.
Em quarto lugar, quem são os destinatários do livro? No verso 1c ali do capítulo 1, ele diz que Deus deu a Jesus, que revelou aos seus servos. Ou seja, se é aos seus servos, isso significa que em qualquer lugar ou época, onde vive, onde tiver um servo do Senhor, este é destinatário das coisas escritas nesse livro. Então, se é para os servos, então não é apenas para os seus leitores originais, porque servos aqui é usado como um termo generalizado. Então, quem é servo do Senhor? São os crentes, são aqueles ah, que se arrependeram e creram em Jesus para a sua salvação. Então, onde quer que haja, em qualquer tempo ou lugar, onde tiver um servo do Senhor, esse será destinatário do que foi escrito nesse livro. Então, nós hoje somos destinatários. É para nós que o João está registrando esta revelação. Porém, originalmente, o livro foi enviado às 7 igrejas que estão na Ásia, conforme o verso 4a do capítulo 1 e o verso 11 do mesmo capítulo. Ou seja, este livro foi escrito para as igrejas históricas localizadas na Ásia, uma província romana, que corresponde atualmente com a Turquia. O número 7 significa que os problemas e as virtudes dessas 7 igrejas serão os mesmos apresentados por toda e qualquer igreja durante toda a era cristã. Então, nós vamos ver um pouco adiante, isso não combina com a interpretação preterista e não combina com a interpretação futurista. Por quê? Porque é um livro que se estende a todos os servos durante a era cristã e também, ao mesmo tempo, as 7 igrejas que o João escolheu. Na Ásia Menor, nessa província romana, não havia só 7 igrejas, havia mais de 10 igrejas. Mas o João, para efeito do seu objetivo, ele escolheu 7 delas. E aí, obviamente, esses 7 é simbólico, né? Vão aparecer diversos setes aí ao longo do livro. Então, o 7, você já sabe, corresponde à perfeição. Então, escrever as 7 igrejas na Ásia significa escrever a totalidade das igrejas. Então, o livro do Apocalipse não foi lido apenas nessas 7 igrejas, mas foi lido em todas as igrejas. Era uma carta que devia ser circular e ser lido e estudado por todas as igrejas daquele período e por todos os servos ao longo da era cristã. Então, os 7 aí apresentam, a partir do que nós vamos ver lá das cartas ditadas por Jesus a essas igrejas, nós vamos ver que os 7 ah, as 7 cartas falam das virtudes e dos problemas que essas igrejas apresentaram. Problemas que não são apenas dessas 7 igrejas, mas eram de todas as igrejas do primeiro século e todas as igrejas que se seguiram a partir daí. Então, o livro, ele era atual, ele era histórico para os primeiros cristãos do primeiro século, e ele é também para
todas as igrejas, todos os crentes, ele é atual para todos os crentes em toda a era cristã. Portanto, não se trata de uma interpretação histórico-profética. O que é a interpretação histórico-profética? A interpretação histórico-profética é aquela que ela tenta pegar cada igreja e ver cada uma dessas 7 igrejas como 7 períodos na história da igreja. Então, a igreja de Éfeso corresponde à igreja do primeiro século, que é uma igreja aberta, né, para o estudo das Escrituras. Aí tem uma outra igreja que corresponde à era do domínio da Igreja Católica Romana, outra que corresponde à época da Reforma Protestante e assim por diante. Isso é a interpretação histórico-profética que, pelo que eu estou mostrando aqui para vocês, então, não se trata, não pode se tratar de uma interpretação histórico-profética. Em quinto lugar, o conteúdo do livro. Trata-se, como nós já vimos, de uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tudo quanto viu das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João coloca isso aí no verso 1, parte a revelação de Jesus Cristo. Ele fala disso nos versos 4 a 8, ou seja, de Jesus, uma apresentação de Jesus. Ele fala no 12 até o 16 sobre uma visão do Cristo ressurreto, então uma revelação de Cristo. Não só uma revelação de Cristo, mas de tudo quanto o João viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Isto significa que o conteúdo do Apocalipse não é nada novo, e sim um modo de testemunhar do Evangelho desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O conteúdo trata ainda de uma revelação a respeito das coisas que em breve devem acontecer, mas também das coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Então, veja, parece indicar que a melhor interpretação para o livro do Apocalipse seja a historicista, que eu vou tratar dela em algum momento à frente. Isso aqui quer dizer, então, em termos do conteúdo, que o Apocalipse fala de Jesus Cristo, é uma revelação de Jesus Cristo. E nós sabemos que uma revelação de Jesus Cristo vai tratar do nascimento virginal de Cristo. Antes disso, vai tratar das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Vai tratar da vida e ensino de Jesus durante sua vida. Vai tratar da sua morte. Vai tratar da sua ressurreição. E vai tratar da perseguição que os seguidores de Cristo sofrem desde então, até o fim da era cristã. Então, isso é muito importante levar-se em conta na nossa leitura e interpretação do livro do Apocalipse. O conteúdo do livro, então, abrange as coisas que aconteceram no primeiro século até as últimas coisas, indo um pouco mais além, ou seja, a nova humanidade criada em Cristo, vivendo nos novos céus e na nova terra, conforme a gente vai ler lá no capítulo 21 e 22. Em sexto lugar, convém falar dos modos como se deve interpretar a revelação de Jesus Cristo e as coisas que em breve devem acontecer e as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Então, se apresentam aí 4 modos
de leitura, de interpretação do Apocalipse. Primeiro, a futurista, segundo a qual tudo irá se cumprir no futuro. Ou seja, o livro do Apocalipse é visto como uma revelação do que vai acontecer. Então, nesse sentido, o livro do Apocalipse é todo escatológico, é revelação acerca do fim. A escatologia vem de escatom no grego, que significa as últimas coisas. Então, o estudo da escatologia se concentra nas revelações do que vai acontecer durante aquele período final, que anteceda ou até inclua a segunda vinda de Cristo. Então, essa é a interpretação futurista. A outra interpretação é a preterista. Essa interpretação preterista entende que todo o conteúdo do Apocalipse já foi cumprido durante o primeiro século. Então, isso tudo aqui tinha a ver com a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e foi uma forma do João escrever para consolar a igreja, especialmente no período das grandes perseguições, mas todas essas coisas já se cumpriram para a igreja do primeiro século. É difícil, né, nós entendermos, né, a interpretação preterista, porque claramente, se o livro do Apocalipse não é todo escatológico, é lógico que existe no livro do Apocalipse temas relacionados à escatologia. E como esses assuntos escatológicos, esses temas escatológicos, como é que eles já se cumpriram na igreja primitiva? É difícil encaixar como cumprido na igreja primitiva o novo céu e a nova terra, a segunda vinda de Cristo. A gente não vai conseguir encaixar isso lá no período do primeiro século. Embora a igreja primitiva sempre esperou, sempre acreditou que Jesus, a segunda vinda de Cristo aconteceria na geração deles. Mas isso não aconteceu. Então, isso impede a gente de seguir a interpretação preterista. O terceiro modo de interpretar o Apocalipse é o historicista. Esse método historicista entende as profecias do Apocalipse, que elas vão acontecendo ao longo da história. Então, começa lá na primeira vinda de Cristo e ela vai se cumprindo ao longo de toda a história até a consumação dos séculos, até lá a segunda vinda de Cristo, incluindo o juízo final e a destinação dos justos e dos injustos e a vida no novo céu e na nova terra. Então, essa é a interpretação historicista. No que consiste a interpretação historicista? Ela enxerga o Apocalipse, boa parte dele, como algo já acontecido, como, por exemplo, eu mencionei agora as cartas às 7 igrejas, que serviam para aquelas igrejas, mas também serviam para todas as igrejas de toda a era cristã. Então, o João ele vai falar para o seu povo da sua época, indicando o que estava acontecendo e a interpretação do que estava acontecendo, para consolar os crentes perseguidos. Mas a interpretação historicista, ela acompanha o desenvolvimento daquilo que foi iniciado do período do primeiro século, mas que avançou para as gerações futuras. Chegou até nós
e vai avançar de nós para as gerações futuras até a consumação dos séculos. Então, por exemplo, quando você lê a, a abertura dos sete selos e o sétimo selo abre uma nova série das sete trombetas, o que está acontecendo não é um evento novo. As sete sessões que nós temos no livro do Apocalipse, elas falam do mesmo assunto, elas tratam do mesmo assunto, mas há um efeito de acréscimo. Cada série de eventos, de sete, trata do mesmo assunto, mas leva esse assunto um passo adiante, de tal forma que você vai lendo o Apocalipse, e à medida que você vai lendo, você vai progredindo no entendimento do que está acontecendo atualmente. O que aconteceu no passado está acontecendo atualmente e continuará acontecendo, mas com doses maiores de sofrimento, até a consumação dos séculos. Então, eles vão assim como não como um círculo fechado, mas como um círculo que é completado e abre outro, e esse outro abre outro, e cada um deles vai deixando as coisas cada vez mais claras para aqueles que leem. Então, esse é o método historicista. Mas há também o modo idealista, segundo o qual o Apocalipse fala de princípios gerais constantes na luta entre o bem e o mal que se cumprirão espiritualmente. Então, é uma maneira de interpretar o Apocalipse num sentido espiritual, ou seja, nada disso aí trata de eventos históricos, mas são princípios espirituais que consolariam os crentes perseguidos, em que veriam, sofreriam enquanto o bem combate contra o mal, mas com a esperança de que lá na frente o bem vencerá o mal. Então, esse é um princípio geral, interpretando os eventos do Apocalipse de modo espiritual. Também é um pouco difícil essa interpretação, porque ela é espiritualizada, né? Ela enxerga o livro do Apocalipse como algo que não tem valor histórico, não tem valor presente, né? Não se fala de algo presente sendo desenvolvido ao longo da história, mas é uma interpretação, por isso idealista, né? É uma interpretação que tem o ideal, apresenta o ideal de que, embora hoje haja uma luta do bem contra o mal, seja de que tipo é esse bem e que tipo é esse mal, né? Que no futuro o bem, então, vencerá o mal. A única, o único modo de interpretar o Apocalipse que combina com o que vimos até aqui é, portanto, a interpretação historicista. E aí eu já não preciso dizer para você que este é o meu método de interpretação do livro do Apocalipse. Em sétimo lugar, em relação ao milênio, tem pelo menos três interpretações, né, com relação aos 1000 anos previstos ali no capítulo 20. Os pré-milenistas não levam em conta a simbologia da literatura apocalíptica e interpretam o milênio como o retorno de Cristo para um reinado de 1000 anos literais. Por isso, ele é pré-milenista, ou seja, Jesus volta antes do milênio. A segunda vinda de Cristo serão três vindas, né? Esta vinda de Cristo
ela vem para inaugurar esses 1000 anos literais de reinado de Jesus com a igreja aqui na Terra. E após os 1000 anos, Satanás, o diabo, será solto e terá liberdade para agir contra a igreja durante esse tempo, mas será um tempo curto e que então Jesus voltará uma terceira vez para vencer o diabo e seus agentes, a Babilônia, a besta, o anticristo. Então, ele volta para vencer esses inimigos. E aí termina lá o livro do Apocalipse dizendo que todos esses foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então, os pré-milenistas, eles creem nesse reinado literal de 1000 anos aqui na Terra. Depois, então, Satanás será solto e será vencido finalmente, não apenas ele, mas todos os seus agentes também. Mas é necessário lembrar, né, ao olharmos para o pré-milenismo, que aquilo que Jesus disse, né? O meu reino não é deste mundo. Destino. Então, como é que Jesus, depois de tudo, né, que ele fez, qual é o sentido dele voltar para a Terra na mesma condição na qual ele deixou no período da ascensão? Qual é o sentido de ter um reinado de 1000 anos literal? E outra, como é que eu posso interpretar uma literatura apocalíptica, portanto, simbólica, de modo literal? Esse é um problema que os pré-milenistas precisam responder. O segundo são os pós-milenistas, que entendem que haverá um avanço progressivo do evangelho que alcançará todas as nações, e então haverá um período, não necessariamente de 1000 anos, que terá início quase imperceptível, ao fim do qual Jesus voltará. Os mortos serão ressuscitados, o juízo final se seguirá, dando o destino final dos justos e dos injustos. Então, veja, essa interpretação pós-milenista, ela é extremamente otimista quanto ao efeito da pregação do evangelho. Então, segundo os pós-milenistas, a igreja vai pregar o evangelho, em todas as nações vai haver uma igreja, vai haver convertidos, e como vai haver convertidos, então nós vamos progressivamente chegar a um período de paz. Um período não necessariamente de 1000 anos, mas um período em que nós viveremos em paz. Após o qual o, o diabo será solto e terá uma grande tribulação, mas Jesus volta para pôr fim a essa grande tribulação. Esse início desse período de paz, ele é imperceptível, diferente do pré-milenista, que indica uma volta cata, cata, cataclísmica de Jesus. O pós-milenista não vê nada cataclísmico, ele vê um modo natural. Não se sabe exatamente quando vai começar esse período de paz. Pode ser que ele já tenha começado, inclusive, ou pode ser que ele esteja reservado para o futuro. Não haverá muita mudança imediata, porque a mudança será gradativa. Então, nós vamos entrar num período de paz, onde não haverá mais nações guerreando contra nações,
não haverá mais homens guerreando contra homens, não haverá mais perseguição contra a igreja. Então, todos essas situações que nós vivemos de antagonismos, de conflitos, vão desaparecer, não de um modo perceptível, mas gradativamente vão desaparecer. Então, isso caracterizará o período de paz, após o qual, por isso pós-milenista, Jesus volta após esse período de paz. Em terceiro, há os amilenistas. Eles levam em conta que o livro do Apocalipse, por ser literatura apocalíptica, é simbólico. Então, nada no Apocalipse deve ser interpretado literalmente. Então, essa interpretação, então, não vai considerar nem o pré-milenismo, nem o pós-milenismo. Eles interpretam as alusões ao tempo e ao quando como sendo acontecimentos localizados entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, quando alguns estudiosos ou pregadores, né, dizem, por exemplo, para você, assim, olha, a besta do Apocalipse é o Papa. Ah, não, a besta do Apocalipse é a Igreja Católica Romana. A besta do Apocalipse foi Hitler. A besta do Apocalipse foi César. Então, durante o período da igreja, muitas foram as tentativas de interpretação da besta do Apocalipse. O problema aí, e esclarecidos pelos amilenistas, é que tudo aquilo que aconteceu no período da igreja primitiva, lá tinha a besta do Apocalipse. E podia ser César. Com o avanço da era cristã, bestas foram surgindo. Hoje, entre nós, alguns, por exemplo, definem a besta como o comunismo, ou como algum governo, né? Opressor. Então, eles vão definindo isso. A segunda besta, por ser uma besta religiosa, tem sido interpretado atualmente como sendo a Igreja Católica Romana. O que a gente tem que entender é que essas coisas foram escritas originalmente para a Igreja primitiva. Então, quando o primeiro leitor leu o livro do Apocalipse, ele sabia o que era a besta. Ele sabia o que era a besta religiosa, o anticristo, e ele sabia quem era o dragão. Aí, a partir daí, nos outros períodos históricos, cada período histórico terá a sua besta, terá o seu anticristo e terá o seu dragão. O dragão é sempre o mesmo, né? Porque é a antiga serpente, como o capítulo 12 vai definir para nós. Mas em cada Meu período Pai do céu. vai aparecer uma besta. No período ali da Segunda Guerra Mundial, a besta era o Hitler. No período dos Macabeus, a última parte que antecede, né, o início do Novo Testamento, no período dos Macabeus, a besta era o Antíoco Epifânio III. Então, observe que, para os amilenistas, não existe uma figura única e concreta para indicar, para se referir, olha, a besta é isso, ou a besta é aquele. Não. Durante todo o período da igreja, nós vamos
divisar, cada período vai divisar com a sua besta, com o seu anticristo, com a sua perseguição, com a sua Babilônia. Só que, à medida que a história avança, essa besta, o anticristo e esta Babilônia, com agentes do dragão, elas vão se manifestando com maior clareza. Então, aquilo que para os crentes do primeiro século, a besta se referia a César, ao Império Romano, com o passar do tempo, essa besta vai se manifestar de um modo muito mais evidente, muito mais claro, né? Até serem, então, finalmente destruídos. Então, para o amilenista, não haverá um período de milênio literal. Os 1000 anos se referem a toda a era cristã, após a qual o diabo será solto, perseguirá os cristãos, mas será vencido por Jesus, que realizará o juízo final, destinando os incrédulos ao lago de fogo e enxofre, o inferno, e os justificados ao novo céu e nova terra, plenamente restaurados às suas condições originais. É aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8, né? A partir do verso 18, quando ele fala que a natureza geme, né? Ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que é a manifestação dos filhos de Deus? É a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? É quando o nosso corpo for ressuscitado ou for transfigurado, né? Em corpo de glória. Quando isso acontecer, no momento em que isso acontecer, toda a natureza também participará da salvação conquistada por Cristo na cruz. Mas enquanto ela aguarda, ela está gemendo, mas ela aguarda ansiosamente pela sua restauração. E essa restauração é exatamente o que vai acontecer quando nós formos ressuscitados ou formos transformados, termos o nosso corpo transformado em glória. Então, aí, os justificados vão para o céu, né, e vão viver nesse novo céu e nova terra, plenamente restaurados, então, às suas condições originais. Em oitavo lugar, qual é o propósito do livro do Apocalipse? O que pretendia o João, ou Jesus, né, o seu original autor, o que pretendia com essa revelação, com este registro, e ter trabalhado, né, influenciado para que a igreja incluísse o Apocalipse no cânon e preservasse o livro do Apocalipse até chegar a nós. Em primeiro lugar, o propósito do livro seria consolar os crentes em sofrimento, fazendo-os lembrar que Jesus Cristo é o vencedor sobre o diabo, a antiga serpente, e sobre os seus agentes, a besta, o anticristo e a Babilônia. Isso foi o que Jesus falou aos seus discípulos enquanto fisicamente presentes com eles. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, na vitória dele, somos mais do que vencedores, como Paulo escreveu em Romanos 8, verso 37. Então, é garantido aos crentes que, estando nós em Cristo, nós participamos dos sofrimentos de Cristo, nós participamos da morte de Cristo, nós participamos da ressurreição de Cristo e fomos colocados nele. Então, tudo que é de Cristo é nosso. Se a cruz de Cristo é a nossa cruz, se os sofrimentos de Cristo são os nossos sofrimentos, ou vice-versa,
se a, a vitória de Cristo, então, é a nossa vitória. Nós participamos de tudo aquilo que é de Cristo. Então, se ele venceu, então nós também venceremos, nós participaremos desta vitória. O segundo propósito é consolar os crentes em sofrimento com as bênçãos, ou seja, as bem-aventuranças destinadas a eles. O livro começa em 1:3, onde aparece a primeira bem-aventurança, continua apresentando outras 6, no capítulo 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7 e 22, 14, sendo a sétima, né? Terminando então em 22, 14, a sétima e última bem-aventurança. As bem-aventuranças é um modo de dizer para as pessoas que os sofrimentos não significam um abandono de Deus ou uma perda do relacionamento com Deus, mas que as bênçãos de Deus permanecem e permanecerão sobre os crentes, seja qual for o sofrimento ou a intensidade dele. Mesmo que seja aquele sofrimento final que nos levará à morte, nem a morte mais tem domínio sobre nós, porque Jesus venceu a morte. E nós, estando nele, a morte então não pode nos reter. Ela significará para nós, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, um abrir e fechar de olhos, tá? Para então nós estarmos no outro lado, já na presença de Deus, já gozando das delícias celestiais. O terceiro propósito é consolar os crentes em sofrimento, atestando o controle soberano de Deus e do seu Cristo sobre todas as coisas desde o céu, mas também presentes na vida das igrejas, onde Jesus é revelado aí em 2:1 como andando entre elas, né? Então Jesus está presente, participando do sofrimento, ou melhor dizendo, usando a linguagem do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele diz que ele cumpre nele o que resta dos sofrimentos de Cristo. Então a igreja sofre porque ela participa dos sofrimentos de Cristo. Mas ela não sofre sozinha. O próprio Cristo, que venceu todas as suas tribulações, todos os seus sofrimentos, ele está presente no meio da igreja, andando entre as igrejas. Ele está presente com os crentes que estão participando agora do que resta dos sofrimentos de Cristo. Ele está, então, ali consolando-as, instruindo-as e corrigindo-as, conforme nós vemos nas cartas ditadas por ele a João, dirigida às 7 igrejas. Então, ele está também corrigindo, e o propósito aí é de conduzi-las em segurança para esta vitória final e definitiva. Em nono lugar, vamos pensar a estrutura do livro. Como é que o Apocalipse está estruturado? Ora, cada autor vai encontrar uma forma de estruturar o livro. Dentre todos os autores que eu pesquiso, o que mais, aquele com quem eu mais me identifiquei foi o Michael Wilcox. Ele escreveu aquele livro Apocalipse, da série da ABU, A Bíblia Fala Hoje. Então, é uma série de livros, não cumpre todo o cânon bíblico, mas tem vários livros, alguns do Antigo Testamento, alguns do Novo Testamento,
com vários autores diferentes, e o Apocalipse, quem escreveu foi o Michael Wilcox. Ele, então, eu uso a estrutura que eu estou passando para você, baseado na estrutura dele. Não é uma cópia literal, tem algumas coisas que eu mudei, mas fundamentalmente é a estrutura que ele apresenta ali no seu livro. Então, o capítulo 1, verso 1 a 8, é um prólogo, e prólogo porque vai terminar com um epílogo lá na frente, né? Então, tem um prólogo que demonstra a relevância do Apocalipse. O capítulo 1, 9 até 3, 22, muitos comentaristas, eles dividem, né? Eles separam como uma, uma parte, né? Tratando aí do capítulo 1, 1 até o final do capítulo 1, como uma parte, e depois eles tratam as cartas do Apocalipse como isoladas desse contexto anterior. Mas o Wilcox, ele mantém, né, aí o prólogo até 1:8 e compreende todo o período, o tema desde 1:9 até a última carta que Jesus ditou às igrejas. Por que que ele faz isso? E há uma lógica para isso. Porque aqui no capítulo 1, verso 12 até o verso 19, nós teremos uma revelação do Cristo ressurreto, na visão do João. Então, cada parte que descreve o Cristo ressurreto será usado por ele na introdução de cada uma das cartas. Então, quem é o autor da carta a Éfeso? Então, o autor é identificado como uma parte que é mostrada nesse capítulo 1, verso 12 a 19. Aí as outras cartas vão pegando outros trechos outras descrições desse capítulo 1 e vai apresentando até concluir na última carta, lá em 3:22. Então, faz sentido unir o capítulo 1:9 com as cartas ditadas por Jesus a João, lá nos capítulos 2 até o fim do capítulo 3. Depois, a próxima estrutura é de 4:1 a 8:1, que vai tratar do sofrimento da igreja, a abertura dos 7 selos. Aí a gente vai entender, né, os 4 cavaleiros ali do Apocalipse, quem são eles, e vamos entender, né, a, o sofrimento que passa, que enfrenta a igreja em todas as suas épocas, e também o mesmo selo, né, a finalização da abertura desses selos, vão mostrar o fim, vão mostrar o juízo de Deus contra os inimigos do seu povo. Então, é consolador já para os seus leitores de que, embora haverão os sofrimentos trazidos pelos 3 cavaleiros e também pelas demais descrições nos selos seguintes, o último selo, o penúltimo selo, vai tratar do juízo de Deus contra os opressores do seu povo. O 7º selo, ele vai ser aberto para revelar os próximos 7, né? As 7 trombetas, que vão tratar do mesmo assunto, ampliando, estendendo um pouco mais, mas é o mesmo assunto. É os sofrimentos da igreja e que vão sendo revelados, mostrados, e termina com o juízo de Deus sobre os perseguidores da igreja.
Então, aí, o 8.2, e aqui eu achei interessante na interpretação do Will Cox, que ele não começa a terceira parte no verso 1 do capítulo 2. E eu demorei para entender por que que ele começa a quarta parte no 8.2 e não no 8.1. Mas é interessante, quando chegarmos lá, a gente fala sobre isso. Então, essa parte vai do 8.2 até 11.18, que trata de uma advertência para o mundo, os 7 anjos com suas 7 trombetas. Então, novamente, existe um mundo que está perseguindo a igreja, e as 7 trombetas vão anunciar, e aqui nós estamos numa época em que é possível o arrependimento, é possível o recuo. Então, aqui é uma advertência, nada das 7 trombetas é um cumprimento, né, já, mas é um recado, é uma advertência para o mundo que, se não se arrepender das suas impiedades, especialmente da sua perseguição contra o povo de Deus, então virá o juízo de Deus sobre ele. Então, a penúltima trombeta vai anunciar o juízo de Deus sobre eles. Depois de 11:19 até 15:4, a história como um drama. Aí então nós teremos 7 visões do conflito cósmico. Então, um conflito cósmico é um conflito que acontece no céu e reverbera na Terra. Então, aquilo que está acontecendo aqui embaixo também está acontecendo numa guerra do cordeiro contra o leão, ou contra o dragão, nas regiões celestiais. Mas as regiões celestiais devem ser compreendidas como esse espaço entre a terra e o céu, esse firmamento que nós enxergamos quando olhamos para cima, né? Não no terceiro céu, onde está o Senhor. Então, na sequência, de 15:5 a 16:21, aqui, então, a punição para o mundo. Aqui já é o juízo de Deus sobre o mundo. É o derramamento dos 7 flagelos. Depois, 17:1 a 19:10, Babilônia, a meretriz, 7 palavras de justiça, incluindo a queda da Babilônia. De 19:11 a 21:8, o drama por trás da história. O drama por trás da história, 7 visões acerca da última realidade. E de 21:9 a 22:19, Jerusalém, a noiva, 7 revelações finais. E, finalmente, o epílogo, 22:20 a 21, as últimas palavras do autor original do Apocalipse. Então, veja que estas são as questões preliminares que devem ser levadas em conta para nós lermos e fazermos uma interpretação correta do livro do Apocalipse. Eu não vou entrar agora no texto, mas eu queria gastar aí o tempo que a gente tem para a gente conversar sobre essas coisas, ver o que você já ouviu dessas coisas que eu apresentei, o que você concorda, se você já concordava, já era a sua posição antes ou não. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o que você tem acerca do livro do Apocalipse. Quem quer começar? Pastor, deixa um pouquinho mais no final dessa página, que eu estava vendo no final, lá do 19, 21. Aí, deixa aí um pouquinho enquanto o senhor conversa, por favor. Tá.
Vamos conversar, gente? Tem uma mãozinha levantada aí, pode falar, Ana Maria. Então, pastor, é assim, como eu já tenho uma ideia já que eu acho, porque como eu já estudei isso antes, né? Então você acaba aderindo, vamos dizer assim, uma, uma forma, né, de interpretação Uhum. que me pareceu lógica, né? É, influenciada por quem estava, vamos dizer assim, doutrinando, né, a interpretação, né? E eu também, a questão do pré-milenista, amilenista e pós-milenista, né? Então, e como também eu já tinha uma concepção que os batistas são pré-milenistas, então eu considero o pré-milenista mais lógico, né, na minha Uhum. visão, né? Então, e parece que o senhor não é, né? Então, eu queria que o senhor justificasse por que que o senhor não é pré-milenista. Pelo simples fato, como eu já mencionei, que a literatura apocalíptica é simbólica. Então, ela precisa ser interpretada com as ferramentas corretas. Por exemplo, literal, uma interpretação literal, eu posso fazer com a prosa, com a narrativa, mas não posso fazer, por exemplo, com a poesia. E não posso fazer com a literatura apocalíptica simbólica. É símbolo. Então, ele não tem concretude. Ele não é algo concreto. Então, eu preciso ver o que o símbolo está representando. E o João mesmo vai mostrar para nós, pelo uso que ele faz do Antigo Testamento, ele vai mostrar para nós o que os símbolos significam. Então, a Bíblia é um princípio, né, muito importante da hermenêutica. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, eu não posso dar uma interpretação à Bíblia que ignora ou entra em conflito com a interpretação que a própria Bíblia dá. Então, João nos dá aí textos bíblicos do Antigo Testamento, não textos literais, mas a gente sabe do que ele está falando, e que a gente tem que procurar o que é, o que foi, o que esse símbolo está representando lá de trás. E aí a gente vai saber o que ele está dizendo para o tempo presente, né? Então, não dá para eu ser pré-milenista e ignorar essas coisas como o método de interpretação, né, apropriado à literatura apocalíptica. Não dá para eu passar por cima disso e interpretar os 1000 anos de Apocalipse como 1000 anos literais. Além disso, não há nenhuma parte das Escrituras, nenhuma, além de Apocalipse 20, que fale de milênio. Nenhuma parte fala de milênio. Então, se aparece algo pela primeira vez e é algo único em toda a Bíblia, então isso dificulta a gente interpretar corretamente o que significa. Então, como é uma literatura apocalíptica, eu não posso interpretar literalmente. Vamos supor que existisse em outra parte da Bíblia uma menção ou um desenvolvimento da época do milênio. Eu ia conferir lá. Se lá fosse literal, então aqui seria. Mas se lá fosse simbólico, aqui também tem que ser, porque a Bíblia interpreta-se a si mesma. O problema é que a gente não tem nenhuma menção, além de Apocalipse 20, falando sobre
um milênio. Mas eu queria que o Essas senhor são as minhas dissesse razões. qual é a sua posição e o senhor justificasse biblicamente o porquê que o senhor aderiu a tal posição. É isso que eu Ok, queria. como eu disse que eu sou historicista, então eu sou amilenista. Sim, mas é aquela parte da Bíblia que fala, depois dessas coisas virá o milênio. Quer dizer, primeiro, então me parece uma sequência. Então, por exemplo, primeiro vai ter o arrebatamento, aí depois vai ter os 3 anos e meio de paz, depois os 3 anos e meio de tribulação, e depois a vinda de Cristo e o milênio. Me parece uma sequência, né? Então, E, esse é exatamente o problema dos pré-milenistas. O Apocalipse não é uma sequência de eventos. O Apocalipse, boa parte dele, trata do mesmo evento. Ele só tem desdobramentos diferentes. Ele vai ampliando, vai ficando cada vez mais claro para a gente, até chegar na consumação, quando então o dragão, a besta, o anticristo e a Babilônia são derrotados, são vencidos definitivamente por Jesus. Mas não é uma sequência de eventos. Esse é o problema dos pré-milenistas. Tá bom, pastor, mas eu quero saber assim, a justificação do senhor para Sim. aderir ao amilenismo. Então, sendo Ah, historicista, como eu creio, eu hum, preciso ser amilenista. Por quê? Porque o amilenismo é esse modo de interpretar o Apocalipse não como eventos sequenciais, mas como eventos que aconteceram lá no primeiro século. Então, o Apocalipse fez sentido para os crentes do primeiro século. O Apocalipse fez sentido para a segunda geração de crentes no segundo e terceiro século. O Apocalipse fez sentido a gerações e gerações e ele faz sentido para nós hoje. Veja, se eu fizer uma interpretação futurista do Apocalipse e essa previsão de um reinado de 1000 anos literais é futurista. Que sentido isso? No que isso consolaria os crentes para quem originalmente o João destinou o livro? Nenhum sentido. Porque eles estão sofrendo, eles precisavam de uma resposta lá. De que adiantava para eles saber que, ó, em algum tempo no futuro isso vai acontecer? Não faz sentido. A Bíblia toda, ela é escrita dentro de um contexto histórico. E dentro desse contexto histórico, ela trata dos problemas, das questões próprias desse contexto histórico, mas, ao mesmo tempo, ela não se fixa, não é uma resposta apenas para aquele contexto histórico. É para aquele contexto, mas tem desdobramentos para contextos outros futuros, durante toda a era cristã. Por isso que o Paulo, o Lucas, por exemplo, o Lucas escreve Atos para um tal de Teófilo, assim como o Evangelho de Lucas, para um tal de Teófilo. Mas nós nunca pensamos que ele escreveu só para o Teófilo. A gente sabe que o livro de Atos acompanhou toda a história da igreja e nós pregamos no livro de Atos como fosse uma realidade a ser vivida agora. O Apocalipse é a mesma coisa. O Apocalipse serviu para os primeiros discípulos, para o primeiro século, assim como serviu para os séculos seguintes, como serve para nós hoje. Então, não posso dar ao Apocalipse uma interpretação que não foi a interpretação que os primeiros leitores tiveram. Então, Eu pastor, estaria, eu estaria seguindo esse. acrescentando algo na Bíblia.
Então, seguindo o seu raciocínio, então, que em todas as épocas aconteceram essas coisas. Então, em que época ou quais épocas 2/3 da Terra foi dizimada? Em que Uhum. época foi? Então, simbolicamente, viu? Não, não é literal. Hum, É então, necessário, é necessário pensar assim. Quando você pergunta em que tempo, né? Quando? A resposta que o Apocalipse nos dá é nos fins dos tempos, né? Ou no dia do Senhor. Quais são esses, o que é esse fins dos tempos? Esse fim dos tempos, seguindo a orientação do Antigo Testamento, que lá era Hum, chamado, por exemplo, por Daniel, de os últimos dias, Joel também, os últimos dias. Os últimos dias são inaugurados com a primeira vinda de Cristo. Então, se o Apocalipse responde para nós que esses eventos estão destinados ao fim, qual é o fim? O fim é inaugurado na primeira vinda de Cristo e consumado na sua segunda vinda. Então, não tem um quando específico. O quando aí é todo o período da era cristã, desde a primeira vinda até a segunda vinda. uhum, De alguma forma, né, o símbolo da terceira parte da Terra sendo destruída já aconteceu lá no primeiro século. E aconteceu de forma proporcional nos séculos vindouros. E está acontecendo nos nossos dias. Mas vai ter também um cumprimento no futuro definitivo. Então, é melhor ver o Apocalipse de forma espiral, não em círculos, pegando cada uma dessas unidades como um fim em si mesmo, isolado do contexto, e tomar, então, de forma espiral, de modo que um ciclo abre outro ciclo, mas avança, abre outro ciclo e avança, abre outro ciclo e avança. Então, não tem uma ordem cronológica. Estamos tratando sempre, em cada série de 7, estamos tratando sempre do mesmo assunto, só que levando ele um passo adiante. Eu mostrei para vocês agora há pouco que os selos é o anúncio da perseguição do mundo contra a igreja. E que o sexto selo vai mostrar o juízo, vai anunciar o juízo de Deus sobre o mundo, mas não será completado aí, é apenas o anúncio. O sétimo selo, ele é aberto simplesmente para abrir um novo ciclo, que são as 7 trombetas. Ali são advertências para o mundo do que pode acontecer com ele caso ele não se arrependa. E termina com o anúncio do juízo. as taças. Depois, a sétima trombeta será tocada e abrirá uma nova série. Então, assim, cada As vez taças. um círculo abre outro círculo, estamos tratando do mesmo assunto, mas vamos ampliando, porque nós estamos andando para frente. Então, um círculo abre outro, avança um pouco. Abre outro, avança um pouco. Abre outro, avança um pouco, até chegar no final e tudo estará claro. Por exemplo, os capítulos 20 e 21, eles não são necessariamente apocalípticos. Eles são narrativa. Por quê? Porque a simbologia acabou. Porque ali nós temos o cumprimento final de tudo que vem sendo anunciado durante todo o correr do livro.
Essas são as minhas razões para preferir o modo historicista e, com relação ao milênio, a ser amilenista. Mas Pastor, eu já fui pré-milenista, viu, irmã? Aqui, os 1000 anos de paz, os 1000 anos de governo de Cristo, seria o Ah, quê para o senhor? os 1000 anos é o De governo. período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Hum, entendi. Lá no Apocalipse 20, consta ali que Satanás, o diabo, o dragão, né, foi amarrado. Hum, Então, a interpretação futurista e pré-milenista vão colocar dentro de uma sequência de eventos, vão colocar que lá no futuro o Satanás será amarrado por um período, o período dos 1000 anos. E que depois dos 1000 anos ele será solto. E uhum. depois será finalmente derrotado pela vinda de Cristo. Mas, se nós perguntarmos à luz das Escrituras, quando que Satanás foi amarrado? Vocês se lembram da parábola que Jesus contou sobre o homem valente que guarda em segurança os seus bens, até que surja um outro valente que invade a sua casa, o amarra e é, recupera, põe em liberdade os seus bens? Satanás foi derrotado na cruz. Ele foi vencido na cruz. Ele foi amarrado na cruz. Ele está amarrado hoje. As ações que o diabo ainda tem no mundo, promovendo perseguição contra os crentes, é limitada. Ele não tem liberdade, ele foi derrotado. Lembra lá que de Gênesis 3,15, haveria guerra entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Mas surgiria um descendente da mulher em cujo calcanhar seria ferido pela serpente. Mas com esse calcanhar ferido, ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso é uma descrição da cruz. Satanás teve a sua cabeça esmagada. Você sabe que uma serpente, quando você pode cortar a cabeça dela, o corpo dela ainda tem movimento. É esse movimento que Satanás tem hoje. Ele está preso e permanecerá preso até o dia em que ele será solto, como é dito lá no capítulo 20 do Apocalipse. Ele será solto e ele causará grande sofrimento aos crentes. Mas esse período de sofrimento será curto, porque Jesus intervirá. E aí então vencerá o dragão definitivamente e os seus agentes. Pastor, mas quando em Apocalipse descreve que Satanás fica preso, Uhum, ele, não, é no mesmo versículo, ou no mesmo conjunto de versículos, é, é, é falado que ah, o, o, o falso profeta e, né, são três personagens, né? O falso uhum. profeta, o A besta. anticristo, e que os dois vão para o lago de fogo, é jogado no lago de fogo e que Satanás é preso. Então, é no mesmo versículo, no mesmo conjunto de versículos, como Uhum, se fosse um evento naquele momento que está acontecendo, né? Acho que o senhor pode até uhum. falar melhor aí nessa passagem, né? Não me parece uma coisa dissociada da outra, parece uma mesma coisa, quer dizer, Veja, ele o diz assim: mesmo ele prendeu o evento. dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aí ele diz: lançou-o no abismo,
onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Então, mas antes disso ele fala que foi jogado o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Aí vem e finaliza com esse versículo. Ah, mas Ah, se o senhor lê antes. eu tô no capítulo 20, no começo. Hum. Aonde que a irmã está lendo Não, eu da não Bíblia? estou lendo, eu estou só lembrando do que eu Ah, aprendi. tá. Porque assim, irmã, há uma sequência aí, mas não é uma sequência de eventos. Isso vai acontecer simultaneamente. Do capítulo, do capítulo 18, capítulo 17, nós vamos tratar da queda da Babilônia, chamada de Meretriz, que é um símbolo para o mundo que seduz, né, os crentes. A exemplo do que o Balaão fez lá no reino de Peor, ajudando ele a enganar e seduzir os homens israelitas, o que resultou um grande número de mortos por causa daquilo. Então, a Babilônia, ela é, ela é vencida entre os capítulos 17 e 18. Depois, vai haver a, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre a segunda besta, que é o falso profeta, o anticristo. Depois, vencidos, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. O capítulo 20 vai falar do destino de Satanás, do diabo. Mas não há uma sequência de eventos aqui. A Hum. batalha será entre o Cristo ressurreto e o diabo, o dragão. À medida que o Cristo ressurreto vence o dragão, automaticamente ele vence os seus agentes. Então, ele vence a Babilônia, ele vence a besta política, ele vence a besta religiosa, o anticristo, tá? E, finalmente, ele vence o dragão. Uhum. Entende? Então, não Uhum. há uma sequência de eventos. Tudo isso, desde o capítulo 17 até o capítulo 20, está acontecendo simultaneamente. Ok. Mas nós vamos estudar mais para frente, talvez vá clareando, eu vou mostrando para a Pastor, irmã, Ok. vai clareando. Sim, Denilde? mas à Obrigada. medida em que o senhor ia justificando a sua posição, é impressionante que o seu raciocínio segue exatamente o raciocínio dos videntes, dos profetas. Os profetas, quando eles levantavam a voz, eles se referiam em algo histórico imediato, projetando para um futuro. Então, quem ouvia os profetas enxergava aquela realidade naquele momento. Mas por detrás da fala do profeta também tinha um futuro. Ele enxergava mais distante. É mais ou menos isso que o Apocalipse propõe para nós. Veja, por isso que eu disse que um bom conhecimento do Antigo Testamento vai ajudar muito na interpretação do Apocalipse. Eu disse para vocês, né, que ah, o, o texto básico do Apocalipse é o Antigo Testamento. E o João, ele foi para o Antigo Testamento, vestiu a roupa de um profeta do Antigo Testamento, Ah, e de lá ele está falando. Então, isso é espírito profético. O que significa isso? A profecia do Antigo Testamento, ela não era uma questão necessariamente imediata. Algumas eram. Mas a profecia era normalmente vista na forma assim de uma cadeia de montanhas. Então, você tem uma montanha aqui, que é o cumprimento daquela profecia no seu tempo. Só que imediata, quando sim. você sobe nessa montanha, você vê que tem um outro monte. E aí, então, aquele monte significa que aquele mesmo comprimento aqui
vai se cumprir de modo mais definitivo num segundo momento, no segundo monte. Só que quando você sobe no topo do segundo monte, você percebe que ainda há uma outra montanha. Aquela montanha é o cumprimento dessa profecia aqui, que já se cumpriu aqui, já se cumpriu na segunda montanha e vai se cumprir ainda na terceira montanha. Então, essa é a visão da profecia do Antigo Testamento, que é exatamente como João está estruturando a sua profecia no livro do Apocalipse. Ele está falando para a sua comunidade, mas como toda a Bíblia, né, fala para a comunidade local, daquele momento, daquela época, mas não se fecha ali. Ela continua sendo cumprida em gerações futuras. Então, houve, por exemplo, uma confusão entre os profetas do Antigo Testamento por causa disso. Quando eles falaram da vinda do Messias, pelo menos os leitores das profecias messiânicas, eles interpretaram como um Messias que viria de forma definitiva e que restabeleceria o reino a Israel, derrotando o império opressor. Isso era a expectativa. Tanto que Jesus foi rejeitado porque ele não se parecia assim, não estava fazendo isso quando ele veio na sua primeira vinda. Então ele foi rejeitado porque tinha-se uma leitura dessas profecias messiânicas de que seria cataclísmico, ou seja, Jesus voltaria, reuniria Israel num grande exército e lideraria o exército contra o Império Romano e restauraria o reino a Israel, como era nos dias de Davi. Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram já na ressurreição de Cristo, Ah, lá sim, em sim. Atos, quando eles perguntam, é agora que restauras o reino? O que, que eles estão dizendo? O senhor não restaurou até agora, durante a sua vida física presente, mas é agora, após a sua ressurreição, que o senhor vai fazer isso? E Jesus então diz, a época não convém a vós e tal. Então, isso é, é a mesma coisa que acontece conosco quando nós interpretamos o Apocalipse dissociado do resto das Escrituras. Essas interpretações, né, futuristas, é, preteristas, elas, elas lidam com o Apocalipse como se o Apocalipse fosse um livro isolado do resto das Escrituras. E nem nos é permitido, pelo próprio João, pensar assim, porque João está farto de literatura do Antigo Testamento. Ele está no estilo profético do Antigo Testamento. E se a profecia lá tinha esse modo de um cumprimento aqui, um segundo cumprimento, um terceiro e até um quarto cumprimento, indicando que aquela palavra de Deus revelada pelo profeta, ela é viva, ela não é concreta como um fim para aquela época, mas ela é viva, ela passa de uma geração para outra, assim é o Apocalipse. Então, por essas razões, o único modo correto de interpretar o Apocalipse é o modo historicista, o método historicista. Fala, Rafael. Pastor, não sei se dentro do Apocalipse, né? Que Apocalipse fala que o tema central é final dos tempos. Não sei se vocês já ouviram, pelo menos eu já ouvi. E agora no começo a gente estava conversando, falando que agora dia 8 de outubro ia ter um final do mundo, o mundo ia acabar. E também a gente ouviu também, não sei se os irmãos ouviram, que lá para os anos 2000 falaram, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, todo mundo tava com medo, assim. Você não acha que essas pessoas são falsos profetas que falam
essas pessoas que estão falando desse modo são falsos profetas, uma vez que a Bíblia fala que Jesus vai vir, não sabe nem a hora, nem o dia, e nem a forma de que ele vai chegar. Você não acha que essas pessoas são as bestas, igual você comentou aí, as bestas de, não sei, por exemplo, besta do Papa, por aí afora. O que você acha disso? Não, não são, são pessoas que se deram ao trabalho de contrariar a orientação de Jesus, que os fins, né, a época, está restrita à sabedoria de Deus. Então, eles não levam em conta esta exortação de Jesus e eles ficam tentando manipular os textos bíblicos, a revelia e determinando datas, né? Os adventistas fizeram muito isso várias vezes, tá? Então, eles vão determinando datas para a vinda de Cristo, mas isso não está sob nosso domínio. Mas são falsos profetas, não são? Que a Bíblia diz? Ou não? Ah, são pessoas assim, não diria falsos profetas, mas são pessoas que estão assim é, fixadas, né, nessa ideia de prever coisas, né? São mais adivinhadores do que alguém falando em nome de Deus. Bom, pastor, eu estou entendendo que a aula de hoje é só um aperitivo. Por isso, a gente não precisa nem se deter Isso. tanto em São detalhes, porque nós questões, vamos questões abrir tudo isso. preliminares. Porque a Uhum. tendência também é complicar. Por exemplo, entre os pré-milenistas, e eles são muito convincentes. Se você pega a literatura de uma mente pré-milenista ou pós-milenista, eles são tão convincentes e trazem textos e encaixa aquele negócio, você fala, puxa, tem razão. Aí você olha o outro, puxa, tem razão. Parece que todos têm razão, porque todos têm fundo bíblico. Inclusive, dentre os pré-milenistas, existem os dispensacionalistas, que acreditam nessa vinda secreta de Cristo, etc. e tal. Mas eles falam de uma maneira tão convincente que há profecias só para igrejas, há profecias só para Israel, e eles amarram aquilo tudo e se tornam muito convincentes. Isso dá um nó na cabeça de uma pessoa menos instruída, tremenda, né? Mas eu acredito que a gente só está no aperitivo, há muito a se discutir a respeito. Eu só queria saber do senhor o seguinte, pastor, por que existem livros que escrevem, por exemplo, amilenarismo, pré-milenarismo, a forma de se escrever a diferença? Por quê? Você sabe? São É duas mais formas, fácil falar sim, milenistas, pós-milenistas, mas existe são duas formas corretas de se referir, né? Então, uns nenhuma, preferem assim, outros preferem de outra forma. Mas mas é é na só mesma a coisa. mesma coisa. Não Não é existe uma errado. razão. Não, não há uma razão específica assim para um usar de uma forma, outro de outra. Os dois estão corretos? Uhum. Tá. Quem mais tem dúvidas aí? Acréscimos? Vamos lá, mais perguntas aí. Na semana que vem a gente já entra no texto. Pastor, eu não sei se eu vou me aprofundar, mas assim, pelos seus anos de pastorado, de ministério, as igrejas que você vê aí, estudou, qual as igrejas que você acha que, se você puder falar, claro, né? Que é fria e quente, que diz lá em Apocalipse? Qual que você acha? Ah, não sei, pastor. Vamos lá, arrisca. Eu sei que você sabe. Eu acho que é quente, eu acho. Mas quem é quente, quem é frio?
A Esmirna e Pérgamo, não é? Sim, mas No assim, tempo lá no... atualmente, quem é crente e quem é frio? Atualmente? Deixa eu falar. Você me pegou agora, hein? Olha, essas questões, né, como eu disse, tudo aquilo que Jesus diz a cada uma das igrejas históricas, as 7 selecionadas lá da Ásia Menor, tudo aquilo lá é dito para aquelas igrejas, mas não só para elas. Apocalipse é uma carta circular, todas as igrejas. Algumas delas se identificariam naquele momento com Éfeso, outras delas se identificariam naquele momento com Esmirna, outra com Tiatira e assim por diante. Aí o que que nós precisamos ler nessas cartas? A gente precisa ler essa carta e olhar para a nossa igreja e ver com qual das cartas atualmente nossa igreja se parece. E aí, obviamente, precisamos ser muito honestos, uma vez que nós não estamos aqui para adular, nós não estamos aqui para maquiar, a gente está aqui para entender, interpretar à luz das Escrituras como está a nossa igreja, com qual das cartas nossa igreja se identifica, e aí ver quais são os conselhos que Jesus deu àquela carta com a qual a gente se identifica. Então, uma igreja local, ela pode passar durante os seus anos por todas as 7 cartas. Então, não existe uma igreja que, que, que é como Éfeso, outra igreja é como Esmirna, como Tiatira. Não, uma congregação local, de qualquer época, desde o do primeiro século até chegar a nós hoje. Cada congregação passará durante a sua história por esses períodos. Uma hora ela vai ser Éfeso, outra hora ela vai ser Esmirna, outra hora ela vai ser Tiatira e assim por diante. Certo. Essa é uma interpretação historicista. Pastor, o senhor Sim. já viu um livro chamado, assim, Apocalipse, não, Jerusalém, um cálice de tontear? É um livro de 400 páginas, assim. Não conheço. Que livro Pois é é, eu esse? estava pegando aqui o autor, eu esqueci. Não, porque um aluno da Escola Bíblica Dominical me apresentou o livro e pediu, em dezembro eu fiquei lendo esse livro, vê se pode. Hum, Um cálice de tontear é um versículo que existe mesmo, é dito por Isaías, parece. E então era Jerusalém, um cálice de tontear. Então, como surgiu essa guerra no Oriente Médio e tal, esses assuntos todos afloram a pele. E nós estávamos justamente estudando sobre Apocalipse no final do ano passado, tal. Aí, quando terminou, ele veio me mostrar esse livro. E ele pediu, Denilde, não tenha pressa, mas leia isso aqui, depois você me dá a sua opinião. E eu me senti na obrigação de ler o livro, óbvio, né? Era 400 páginas. E no fim, à medida em que eu fui lendo, eu estava achando tão interessante. Na verdade, é um autor norte-americano. O livro foi escrito nos Estados Unidos, mas foi interpretado por um pastor batista do Palavra da Vida, que está no Sul hoje. Aí eu fui procurar saber de onde veio o livro, quem escreveu e quem interpretou, etc. E tal, né? E no fim, o livro ele era absolutamente pré-milenista. E que ele fala justamente isso que eu coloquei, que ele defende que há profecias só para a igreja, que há profecias só para Israel, e que realmente Jesus vai voltar e que vai reinar assim aqui, vai pisar de novo nessa terra, vai reinar com o povo judeu que está aí hoje. Inclusive, eles aguardam que seja lá na cúpula do domo, e vai reinar de lá. Aí depois eu fui entender todo o livro e percebi que ele segue essa linha do dispensacionalista, etc, e etc, etc.
E depois eu comecei a rejeitar no fim das contas, o que o autor estava escrevendo, porque realmente, embora ele seja muito convincente, mas você fica com umas dúvidas, mas por os propósitos? Por que Jesus voltaria aqui de novo? Por que ele seria um homem de novo? Entende? Aí parece que realmente, mesmo leiga do jeito que a gente é, as coisas não se encaixam. Então, esse é mais um problema, né, do pré-milenismo, né? Como eles são literalistas e eles ignoram, né, o aspecto Ignora. simbólico do Apocalipse, eles entendem hoje, veem hoje, e muitos crentes, né, hoje são influenciados por isso, eles veem o Israel de hoje como o Israel do Antigo Testamento. É, O Israel de hoje é apenas uma nação como qualquer outra nação. não são israelitas, são israelenses. Isso. Eles são uma nação como qualquer outra nação, às quais Jesus disse: ide, fazer discípulos de todas as nações. Então, eles precisam ser evangelizados. É lógico que nós já temos judeus convertidos desde a época do Paulo. Paulo é um judeu Sim. convertido. E muitos se converteram, até sacerdotes se converteram à fé cristã. E durante o tempo, o evangelho vem sendo pregado a judeus que vêm entendendo que Jesus é o Messias, que eles rejeitaram até então. E aí passaram a crer e o receberam, e são os judeus messiânicos. Então, esse israelense de hoje, ele talvez, se você perguntar para muitos deles, né, qual é a origem de Israel, ele vai dizer que foi agora em 1948, quando foi constituído o Estado de Israel pela ONU. Ele não tem conexão com a história do Antigo Testamento. Talvez o judeu mais religioso, os especialistas, né? Os teólogos, talvez façam um link entre o Israel de hoje e o Israel do Antigo Testamento. Mas você vai ficar surpreso que um israelense comum, ele não tem essa história do Antigo Testamento como a sua história pregressa. Então, o que que acontece? Israel hoje não é o Israel do Antigo Testamento, porque o Israel do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Cristo é o novo Israel. O novo Israel que é, é, que cria a nova comunidade. Então, Israel é o povo de Deus. Só que esse povo de Deus falhou durante o Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina sem ver as promessas contidas nele cumpridas, né? Então, ele não vê Jesus como Messias, logo, o Antigo Testamento é uma frustração só. Jesus vem para ser o novo Israel. Como ele diz lá no capítulo 15 de João, ele é a videira verdadeira. Ora, se você ler Isaías capítulo 5, você vai ver que a videira no Antigo Testamento era Israel, mas ela se tornou falsa, porque ela não andou com Deus, ela não cumpriu a, a direção de Deus dada pelos profetas. Jesus, então, vem como o novo Israel, a videira verdadeira. E ele vai, então, atraindo todos a si mesmo e vai, na linguagem da videira, vai enxertando os ramos não naturais, ou seja, não judeus, vai enxertando os ramos não naturais, que são os gentios, né? É lógico que o evangelho não está fechado aos judeus, está aberto, mas a maioria dos crentes
fazem parte do mundo gentílico. Então, Jesus está enxertando na videira verdadeira os ramos. E esses ramos estão frutificando porque estão recebendo a nova seiva, o novo nutriente, né? Que capacita esses ramos a frutificar para a glória de Deus. Então, é difícil para mim, hoje, ouvir comentários ou textos que falam de Israel. Olha, a guerra de Israel. Sempre houve guerra contra o povo de Deus. Não é novidade. Israel sempre foi um povo perseguido. O Salmo 124 diz: ó, se não fora o Senhor que ter estado ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido destruídos, aniquilados. Só porque o Senhor esteve ao nosso lado que isso não aconteceu. O Salmo 129 retoma esse tema. Ele fala: desde a minha mocidade, eu tenho sido oprimido. Então, ele só não foi destruído porque o Senhor estava lá, o Senhor o poupou. Então, esse Israel, ele tem esse histórico de muitas opressões, muitos ataques, e que continuaram sendo realizados também contra os israelenses, desde 1948. No dia em que a ONU declarou Israel como um Estado, já houve uma coalizão entre o Egito, a Arábia e outras nações que tentaram surpreender Israel para destruir Israel. Novamente, de um modo assim sobrenatural, o pequeno Israel, com tão poucos israelenses e com tão pouco poder bélico, Israel venceu essa coalizão. Então, que esse Israel aí continua sendo beneficiado, guardado por Deus, é verdade. Mas que esse Israel é o Israel do Antigo Testamento, não. O Israel do Antigo Testamento se cumpriu com a vinda de Cristo. Hoje Concordo, nós somos o novo Israel. concordo plenamente. Ok, gente, eu devolvo aí a palavra para Eliana. Já passamos aqui do nosso horário. Abre o microfone Seu microfone está fechado. e eu fecho o meu. Seu microfone está fechado, Eliana. Está fechado. Aí, Ah, agora Tem sim. uma pergunta da Cleide, pastor. O senhor chegou a Sim, ver? não, Ela não, estava não estou vendo pedindo aqui. para o senhor explicar melhor as três vindas de Cristo. Cleide? Explicar melhor do quê? As três vindas de Cristo, ela colocou no chat. As três vindas de Cristo. É. Então, essa é uma perspectiva, né, do pós-milenismo, né, e do pré-milenismo. Então, Jesus viria para um reinado de 1000 anos, cumprindo, ele voltaria, Satanás então seria solto, e nesse curto período de soltura de Satanás, Jesus voltaria para vencê-lo. Mas nós só temos duas vindas de Cristo. A primeira, que foi para trazer salvação, e a segunda, que é para trazer juízo. São só essas vindas que nós temos relatadas nas Escrituras. Ok. Mais Ok, alguma pergunta? obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Para a próxima aula. Tem muitas perguntas, né? Vão surgir aí à medida que a gente vai lendo os textos. Então, nós podemos encerrar. Agradecer a presença de todos, né, Marta? É isso, agradecer a Deus, assim, por tudo que nós ouvimos até aqui. Como, assim, perguntas existem muitas, né? Mas hoje, só nesse momento que o pastor começou a falar, todo mundo começou a fazer perguntas já do livro todo. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa
vai tomar o volume, a gente vai aprendendo aos pouquinhos mesmo, né? A gente vai Ah, mas ele conseguindo. abriu para isso, né, pastor? Muito Por isso que eu legal, disse, hoje é muito só um aperitismo. Foi eu que é provoquei, Márcia. O quê? É, Aperitivo. sim, mas é muito bom porque a gente tem assim, muitas questões, né? Eu mesmo fiquei pensando assim né, assim pensando no que tá assim agora com a guerra e tudo, né? As pessoas têm assim ficam falando de Israel como se eu entendo Aham. assim, eles falam que é o povo escolhido, que é o povo separado e aí esquecem que também assim que com Jesus, assim, nós tivemos um novo momento, né, na vida, né? Para mim é isso, mas, bom, e fica meio que idolatrando só a terra, sabe? Eu tenho alguma dificuldade nisso, Uhum. mas isso deixa para a gente conversar na próxima aula ou nas próximas, né? Assim, então, para pastor, assim, orientar a gente um pouquinho nesse sentido também, né? Em relação a essa guerra, é necessário pensar o seguinte: tem muita gente defendendo os ataques de Israel a Gaza, partindo do princípio de que Israel é de Deus. Mas não, a gente precisa ver essa guerra dos dois lados e saber que é possível, é provável que Israel esteja passando dos limites. Nós vimos ataques a hospitais, pacientes que foram mortos por esses ataques, gente inocente. Então, essa guerra teria que ser travada através da inteligência de Israel, não de ataques assim sem coordenação e que acaba matando gente que não tem nada a ver com o conflito. Então, se tem gente do lado de Israel que sofreu com os ataques de Gaza, do Hamas, né? Não de Gaza, mas do Hamas, tem gente do lado de Gaza que está sofrendo, né? É isso. Então, não pode passar dos limites. Israel tem que guerrear com misericórdia, se lembrar que é uma nação, que foi uma nação escolhida por Deus. É isso. Bom, vamos deixar assim para. Obrigada, pastor. É sempre bom Uhum. ouvir o Senhor. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe cada um.